Muito bem. Eu pensei assim, o que se passou do ano passado para este ano? E claro, nós temos muitos bispos e ninguém se sinta desprestigiado, porque o meu carinho e o amor é sempre eterno por todos. Mas, Bispo Gustavo, o que se passou na tua igreja do ano passado para este ano? O que aconteceu? O que de bom? O que o senhor nos traz? Sim, vem aqui em cima, meu amado. Filho não é para ficar lá embaixo. Receber. Alô. Bispo Nós combinamos Gustavo. isso há 30 segundos. 30 segundos. O irmão um dia, com a sua vida espiritual assembleiana, chegou naquele cinema e o irmão contou que eu lhe abracei. Eu disse eu só não nasci na igreja porque minha mãe correu para o hospital e conseguiu nascer lá. Sim. Nasci nas Assembleias de Deus, fui apresentado por Paulo Leivas Macalão. E quando eu fiz 17 anos de idade, eu jogava no Mesquita, fui para o Botafogo jogar futebol. E cheguei para o meu pastor e disse, uma benção, vou jogar futebol no Botafogo. Eu não sei se é porque ele era flamenguista. Vasco, talvez Vasco. Coitado. E ele estão indo lá. E ele disse para mim assim, você já está no inferno, menina, vai embora. A gente ri agora, mas para quem tem o Espírito de Deus dentro da gente é muito doloroso, irmão. Porque naquela época você não podia jogar futebol nas Assembleias de Deus. Você era excluído da igreja. E eu fiquei 2 anos fora da igreja. E aconteceu fatos assim sobrenaturais que não tem tempo de contar agora. E um dia eu fui convidado para estar numa cantata de Natal, em 86, no antigo Cinema Impiedade. E eu acabou aquela cantata, eu tinha um coração vermelho dos visitantes. Ainda tem aqui o coração? Tem, claro. E quando eu estava saindo na porta do antigo cinema, o evangelista Miguel Ângelo estava na porta, ele me viu de coração e disse assim, é a primeira vez, seja bem-vindo. E eu disse assim, eu estou fora da igreja e eu achei minha igreja. E ele disse para mim, ele não lembra, mas eu nunca vou me esquecer, ele disse assim, você nunca mais vai sair desse lugar. E me deu o mesmo abraço que me deu lá em cima agora. Amém. Bispo, do ano passado para neste ano, o que ocorreu de bem no seu ministério? Bem, ano passado nós tivemos aqui dando um testemunho, né? Exato. Os bispos falando sobre aquilo que Deus tem feito no nosso ministério. A obra maior de Nova Iguaçu que Deus tem nos dado, assim como herança para a igreja de Nova Iguaçu, que é a construção da nossa catedral própria, que é um evento assim sobrenatural, né? Numa época onde bem parecida da época do que estávamos nós fazendo, né? Plano Collor. Do Collor. A nossa o Brasil estava movendo difícil, né? Não tinha recursos. Mais de 300 empresas internacionais deixaram o país. Todo mundo dizendo não tem como, não vai conseguir. E a gente sempre sendo motivados aqui nas convenções. Compre o seu terreno, construa a sua igreja. E a gente, um dia orando, pedindo ao Senhor, Deus concedeu-nos essa graça profeticamente. Eu vou escrever um livro sobre isso, não tem como falar em 5 minutos a história até hoje e o que vai ainda acontecer na nossa catedral lá, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E de lá para cá, a gente, no dia que eu estava aqui falando na convenção, nós estávamos na semana das fundações da igreja. Eram 44 colunas muito fortes. A coluna a que pega menos peso pega 400 toneladas, para você ter uma ideia. É uma igreja que ela vai ter de pé direito quase do tamanho disso aqui, porque ela tem subsolo, andares e o templo no 2º andar. E a gente, é uma obra para nós, humanamente seria impossível, mas como a gente crê no Deus do impossível, a gente é motivado para isso. Eu acabei de escrever um livro, chegou ontem na nossa igreja e no preâmbulo do livro eu fiz referência à vida do nosso apóstolo, porque tudo que eu aprendi, apesar de ter nascido na igreja, espiritualmente falando, como um pastor, como também um homem de Deus, motivador, exemplo de pessoas, eu sempre aprendi com o apóstolo Miguel Ângelo, sempre. Minha esposa diz assim, hoje você falou, nossa, se fechasse o olho, era o apóstolo falando. Eu falei, eu só não sei falar português. E nem fazer... Estás a entender? E nem ajeitar... Nem fazer assim com as calças. Tá bem. Mas quer dizer que foi um ano frutífero? Foi um ano hiper abençoado. Nós vimos diversas vezes a mão do Senhor agindo em nosso meio. E uma das coisas eu vou deixar registrado aqui para os pastores locais. Uma coisa que eu quero deixar registrado aqui. Nós começamos a obra
e a gente não tinha licença de obra. E o Renato, que é o nosso engenheiro, falou assim, vamos começar a cavar os buracos, vamos começar a construção. E a obra foi crescendo, Deus foi abençoando tanto, multiplicando, e a igreja foi crescendo. E a obra foi saindo do chão, e de repente chegou num estádio onde todo mundo via, porque ela está situada. Ela está situada aí, essa aqui é a imagem atual, já é a imagem atual, bispo Mussalá? Joás, essa imagem é a última? É a penúltima imagem, é porque nós, quarta-feira agora que vem, já vamos colocar essa laje do mezanino da igreja, que é a penúltima laje da igreja. Olha que 1 ano, estávamos em fundação e agora a gente já está na laje do mezanino. E eu me lembro que eu não tinha o aval ainda da prefeitura. E isso não é legal, não é certo. Mas como a gente começou a obra e a gente não tinha como mais parar, a Bíblia diz que quando você coloca a mão no arado, meu amado, não tem como dar ré, vai para frente. E chegou uma hora que estava aquele monstro, aquela coisa grandiosa, e todo mundo vendo, e também os fiscais. E o nosso Renato é uma pessoa assim... O Renato os fiscais veem muito, esse olho grande. Eles só veem isso. E um deles falou assim, precisa urgentemente resolver isso. E eu cheguei aqui no culto de consagração, quando terminou o culto, eu falei, apóstolo, eu preciso de uma palavra do Senhor, preciso de uma orientação, e preciso de uma oração. Eu preciso que urgentemente saia, era um sábado, não tinha como, mas eu falei, eu preciso urgentemente que saia a liberação, a licença da obra, porque eu já não estou conseguindo dormir com isso. Porque além da questão da prefeitura, das questões que envolve todo um aparato de prefeitura, tem a nossa questão do nosso coração. O nosso coração não fica bem com isso. Você ser chamado, de repente, a atenção, ou receber uma multa, não é? Por causa de uma coisa que eu sei que eu não estava errado, mas eu também não poderia deixar aquilo continuar. Então eu vim perguntar ao nosso apóstolo, eu falei, o que eu faço? Porque eu não tomo uma decisão assim, sem não perguntar a ele, eu ligo para ele, mando um WhatsApp, e é isso que eu queria deixar os pastores aqui da igreja. A primeira fala do Senhor só disse isso, pessoas que na hora que precisam se afastam do Senhor. Eu vou dizer algo para os irmãos, eu só vejo isso, nós evangélicos. Você vê, o espírita não faz isso. O espírita, na hora que ele precisa, ele corre para o Pai de Santo. Eu conheço pessoas no mundo todo, conheço muçulmanos, ele corre para o share dele. E às vezes o crente, ele foge, ele não procura o líder. A primeira coisa que eu aprendi é procurar o meu pai. E eu não tenho mais o meu pai físico, não é? Não tenho, eu chamo ele de pai carinhosamente. Eu sempre falo com ele, meu pai, ele me chama como agora de filho. Eu estava agoniado naquele dia, o culto da oração todo angustiado, e ele percebeu isso. Aí ele pediu, um amado falou, fala com o Gustavo que eu quero falar com ele. Ele sabia a afinidade que gera isso. E eu disse para ele, apóstolo, eu realmente estou angustiado, não estou dormindo, eu não estou conseguindo porque não tem a liberação. Então ele chamou o bispo Sérgio, a bispa Ana, nós demos as mãos, ele falou assim, Gustavo, eu vou fazer uma oração aqui agora, e até sexta-feira. Sexta-feira. Lembra disso? Essa licença vai sair. Amados, quando deu 4 horas da tarde de sexta-feira, o Renato lembrou da profecia, porque eu falei para ele no domingo, falei, o apóstolo orou, falou que até sexta-feira isso vai sair. Ele, quando deu 4 horas, ele correu para a prefeitura de Nova Iguaçu. Essas coisas fazem parte da nossa vida, irmão, viver pela fé, viver pela fé. Eu falei, vai, Renato, corre lá. E meu telefone, eu fiquei sem telefone, pegando área. E quando o Renato me ligou, já era 5 horas, ele disse, eu vou te dizer um negócio, você não vai acreditar. Eu falei, não precisa falar. Aí eu peguei meu telefone e liguei para o apóstolo. O apóstolo estava dentro do banco. Você sabe que dentro do banco não fala, né? De telefone. O espírito é o mesmo, irmão. A essência é a mesma. Ele falou, fala, meu filho, que eu estou dentro do banco. Eu falei, apóstolo, a palavra profética se cumpriu. Ele, aleluia! Chacamanto! A Deus toda a glória. Muito obrigado. Glória a Deus. A Igreja de São Paulo teve muitos eventos neste ano entre 2018 e 2019. Eu vou chamar os meus bispos amados. Queria lhes entregar agora um período para que vocês abrissem o coração, entusiasmassem a todos e nos dissessem em breves palavras o que aconteceu, mas que o Espírito fale profundamente ao nosso ministério neste congresso. Vamos receber com carinho os bispos. Bispo amado, bispo querido, amém.
Eu vou até ficar do lado da minha esposa para ficar à vontade, tá bem? Amém. Graça e paz, abençoados irmãos. Eu quero dizer que nós temos aprendido nesse ministério, e eu vou falar uma coisa, vou repetir, tá, apóstolo? Mais uma vez, eu falo sempre aqui a mesma coisa, mas isso traz paz ao meu coração. No período que nós ficamos na lei, nós aprendemos tudo, como não deveria ser uma igreja, e nós aprendemos aqui com o irmão tudo que é de bom, né? E nós temos aproveitado, temos usado essas ferramentas que nós temos aprendido aqui. E nós fazemos a cada ano uma programação anual, né? O ano passado a gente conseguiu fazer a programação no mês de novembro, e, aliás, o ano passado nós fizemos em janeiro, esse mês nós fizemos em novembro a programação anual. E depois que nós estivemos aqui, do congresso, nós fizemos uma série de eventos. A gente faz normalmente um grande evento por mês. Então nós fizemos um show gospel, nós contratamos um cantor gospel que esteve conosco, louvamos a Deus, foi uma noite de grande louvor, de grande adoração. Depois nós tivemos encontro de mulheres, tivemos o congresso de homens, tivemos a honra de tê-lo conosco, juntamente com o bispo Daniel, e tivemos o bispo Sérgio esteve conosco em setembro, quando nós fizemos um musical, que foi uma mistura, uma ação do nosso grupo de teatro com o nosso grupo de dança, e ali se chamou o musical O Tempo. Nós tivemos o que mais? Nós fizemos encontro de criança, festa de crianças em setembro, e tivemos o aniversário da nossa igreja, que o ano passado, em dezembro, completou 24 anos, né? E o retiro foi agora, foi aqui em março. Agora sim, nós temos o retiro no mês passado. Então, foi o 20º retiro espiritual, o registro para a glória de Deus. O retiro tem sido uma marca muito forte da nossa igreja, e a gente consegue ali levar quase que 300 pessoas. A gente aluga um hotel, a gente faz ali uma locação exclusiva para nós, e são momentos de crescimento espiritual, de louvor a Deus e de muita comunhão. Eu louvo a Deus porque nós temos feito isso já, como disse, há 20 anos, né? E tem sido uma grande bênção. Alguns irmãos aqui já estiveram conosco lá, e Deus tem sido louvado através dessa programação. E eu queria ressaltar que nós recebemos, apóstolo, um grande presente de Deus. Nós temos como membro da nossa igreja um grande profissional. Ele é um consultor de uma grande empresa multinacional, e ele doou para a nossa igreja uma consultoria que tem mais ou menos um valor de 7 milhões de reais. E ele está nos ajudando a organizar a nossa igreja. Não que a gente não seja organizado, mas logicamente que nós temos sempre oportunidade de melhoria. E nós temos aplicado métodos que são aplicados em grandes empresas multinacionais, e nós temos aplicado isso na nossa igreja. E isso tem engajado todas as pessoas, grande parte do pessoal de São Paulo que está aqui tem participado desse movimento. Nós temos ali aplicado um PDCA, que é uma ferramenta fortíssima que as grandes empresas aplicam. E, enfim, nós temos usado isso para o bem-estar, né, o bom andamento da obra de Deus, porque tudo que nós vemos lá fora, hoje não tenho mais, mas eu tive uma vida, 37 anos eu trabalhei secularmente, e fui diretor de uma grande empresa, de grandes empresas multinacionais, e tudo aquilo que a gente via, tudo aquilo que eu via lá fora, eu sempre quis trazer para a obra de Deus. O Senhor tem nos permitido isso. Tem ainda um grande sonho, que é construir a nossa sede própria. Nós ainda não construímos, não colocamos ainda o pé nas águas, mas nós vamos fazer em nome de Jesus. E todo esse projeto, toda essa consultoria, toda essa organização visa, logicamente, que nós também podemos construir a nossa sede própria, que em breve sairá à luz, em nome e para a glória de Deus. Eu conto com a oração de todos os irmãos, porque certamente será um projeto grandioso. Como o irmão fez, nós vamos fazer a nossa maquete também, mas estamos fazendo antes disso natural. Estamos fazendo o projeto para quando o Senhor nos direcionar qual é o caminho que nós devemos trilhar, nós vamos então colocar os pés nas águas e vamos ver a glória de Deus, certamente. Amém? Glórias a Deus. Amém. Graça e paz, igreja, líderes da sede, líderes locais também.
Agora, no almoço, o apóstolo disse, vou chamar vocês para falarem do que foi feito. E a gente pensou, como nós vamos falar? Nós temos uma agenda, logicamente, nós temos uma programação. Mas, a cada ano, a gente pensa assim, acho que não vai dar para fazer mais, né? Porque a gente já faz tanto. E, a cada ano, a gente conclui que dá para fazer mais. E a gente coloca cada vez mais coisas, não para juntar pessoas socialmente, para fazer barulho, isso já tem muita gente fazendo, mas para entender que todas essas coisas estão dentro dos desígnios e dos propósitos de Deus para nos levar para o nosso destino. Então, quando nós somos sensíveis à voz do Espírito, e a gente percebe para onde Deus está nos levando, e também qual é o caminho a trilhar para chegar lá, de Fortaleza a Porto Alegre, a gente tem uma reta, é verdade, mas nós temos que ir, a gente tem que ir ajeitando o curso disto tudo, porque há percalços no caminho. Então, nós temos que ter sabedoria do Senhor, e isso é possível, logicamente, porque nós pedimos sabedoria a Deus, mas pelo conhecimento que nós temos do pacto da graça do Senhor. Então, nós sabemos parar, analisar, ouvir a voz de Deus, esperar que Deus testifique nos corações dos líderes que estão realmente no Espírito, e aí a gente segue, a gente vai agregando coisas que o Espírito vai mostrando, faça isso, coloque isso. Então, neste último ano, além dos eventos grandes que gerou muita movimentação, despendeu muito esforço, né, muita energia, nós também tivemos muitos cursos e muitos treinamentos espirituais. Além dos seminários de doutrinas, enfim, daquilo que já é a vida da igreja, nós também tivemos treinamentos específicos para os líderes. Começamos pequeno, mas o nosso projeto para 2019 é muito grande. Então, eu queria compartilhar isso com a liderança das igrejas locais, que é muito importante a gente cuidar dos líderes, cuidar do corpo de ministério, do corpo de oficiais. Porque muitas vezes nós achamos que está todo mundo fazendo sua função e as pessoas se desgastam, as pessoas se perdem no caminho. Então, cabe àquele que tem a direção do Espírito Santo, aqueles que têm a direção do Espírito, chamar e orientar, né? E arrumar o curso dessa trajetória e dessa caminhada. Então, nesse último ano especialmente, nós tivemos muitos encontros com os líderes, com os pastores, aconselhamento para eles e como aconselhar, enfim, lógico que uma coisa bem simples ainda. Eu louvo a Deus porque nós estamos vendo que é necessário nós nos importarmos mais com as ovelhas. Muitas vezes nós pregamos a doutrina e nós, da graça do Senhor, que conhecemos o pacto da graça, nós temos muita facilidade de pregar a doutrina hoje, pelos anos decorridos. Eu acho que ninguém mais é menino aqui, logicamente, né? Somos maduros. Mas o que acontece é que as pessoas estão, como começou hoje a nossa convenção, segundo o apóstolo, as pessoas estão muito feridas, elas estão desesperançadas, elas estão maltratadas, elas estão sem perspectiva de vida, e essas pessoas chegam para a igreja. Então, junto com a doutrina, e a doutrina é poderosíssima, né, para mudar a vida das pessoas, mas nós temos que ter uma preocupação com a ovelha que está chegando muito machucada na sua alma. Então, ela vem de violência, ela vem de, enfim, situações de droga, de dependência, ela vem de enfermidades que a medicina diz que não tem esperança, ela chega ali com casamento destroçado, enfim, esses problemas têm sido cada vez maiores. Pessoas com AIDS, nós temos recebido, muita gente com o vírus da AIDS também, muita questão hoje das famílias não saberem lidar com essa questão do gênero, né, do homossexualismo, do lesbianismo. A gente tem recebido todo esse tipo de pessoa que é fruto da nossa sociedade corrompida e doente. Então, a gente vai ensinar a doutrina da graça, mas nós precisamos também ajudá-las a ter uma alma curada. E
E os pastores, ao longo da história, não se preocuparam muito com a alma das pessoas, né? Então, qualquer problema de alma é colocado como, na lei, né? Na tradição, demônio, é uma opressão, e às vezes não tem nada a ver com demônio, é uma pessoa salva. Nós recebemos um rapaz, certa vez, na nossa igreja, quando a gente ainda estava ali no Campo Belo, e o culto estava lotado, o santuário, nós fazíamos com telões num outro espaço do nosso hall social. E um rapaz veio à igreja, crente, e ele disse: eu preciso ouvir essa palavra. E nós falamos: não, nós vamos arrumar um lugar para você no santuário. E ele disse: não, eu quero ficar lá no outro recinto. E a gente disse: não, a gente faz questão, você visita, você vai ficar aqui. E ele disse: não, eu vou ficar lá. Sabe por quê? Porque eu sou epilético. E se eu tiver aqui uma crise de epilepsia, vai todo mundo voar em cima de mim para expulsar demônio. E eu sou salvo, selado com o Espírito Santo. E, enfim, eu não quero mais passar por isso. Como na lei eu sou tratado, né? Então eu tenho um remédio aqui, eu tenho convulsões, eu estou medicado, mas eu não vou mais, ele diz, passar por essa humilhação de me taxarem como alguém endemoniado. Nós entendemos, ele ficou lá embaixo, à vontade, no outro recinto, e no final ele disse assim: eu ia ter uma crise aqui, e eu fui curado, porque vocês me deram liberdade para eu receber aquilo que eu tinha que receber de Deus. Então, a gente precisa ter essa mente aberta para entender a necessidade da ovelha quando ela chega. É lógico que tudo é espiritual, nossa essência é espiritual, mas nós temos hoje muitas ferramentas que nos ajudam a dar uma orientação mais específica, mais até científica, em relação a esses males que as pessoas estão sendo acometidas. Então, eu louvo a Deus porque minha filha Renata, onde você está, filha? É uma arquiteta com pós-graduação, enfim, um monte de qualificações. E ela falou: eu vou fazer uma pós-graduação a partir do ano passado. Eu disse: mais um título, você vai para onde agora? Ela disse: não, eu vou fazer aconselhamento pastoral. E eu disse: mas, ok, né? Ela falou: mamãe, nós precisamos cuidar das ovelhas. Vocês já têm tantas coisas para fazer. Então, esse ano, a gente vai criar um departamento de aconselhamento. E ela vai dar um treinamento para a liderança da nossa igreja, para o corpo ministerial, para aquelas pessoas que já têm, logicamente, o chamado para ouvir. Muito mais do que falar, às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, ter uma atenção. E as pessoas não estão tendo essa atenção nas igrejas, não é? Então, a nossa igreja está se abrindo também para criar esse espaço, que a ovelha tenha a sua voz ali também, que ela seja notada, que ela seja importante, que ela se sinta valorizada. Porque muitas vezes nós falamos assim: você é um abençoado, você é um eleito, você é vitorioso, você é importante, mas no geral, e a gente está pensando agora num tratamento mais específico, a gente vai ter que se multiplicar. Mas é aquilo lá, né, amados? Não é para parar, não é para estacionar, é para multiplicar. Então, nós vamos multiplicar. A gente começou isso numa pequena escala, o ano passado, e deu super certo, está dando muito resultado. Nós estamos criando, na nossa igreja, um material específico para cuidar de mulheres casadas. Nós estamos criando um material específico, o bispo, junto com uma equipe de pastores, está criando um material específico para cuidar de homens casados, para que a gente resolva problemas que o casal não sabe, ajude-os, né, na verdade, a resolver problemas que o casal junto não chega, eles ficam ali, e aquela troca de farpas, a gente precisa orientar os homens biblicamente. Qual é a importância do homem? Para que o homem foi criado? Por que Deus lhe deu uma esposa? E também fazer isso com as mulheres. A bispa Renata criou na igreja há 3 anos, filha, isso já, sim, um grupo que chama NIL, esse nome surgiu assim, sugestivo, NIL de novo em inglês, e ela achou um nicho na igreja que tinha muita necessidade de ser agregado, que são mulheres acima de 30 anos, entre 30 e 40, filha, entre 30 e 40 anos, que são solteiras. Então, existe uma grande parte de moças solteiras, entre 30 e 40 anos, nas igrejas. Em São Paulo tem muita, né? E que elas não se enquadram na programação dos casais, das famílias, das viúvas, das divorciadas.
são mulheres das idosas, das pessoas mais idosas, nem dos jovens, do culto dos adolescentes. Não, elas ficam soltas. E são mulheres, normalmente, que estudam, ou que já estudaram, que já fizeram ali a sua carreira, ou estão nessa carreira, que são independentes financeiramente, que querem construir uma família. Tem muita pressão da própria família e da sociedade, porque está passando da idade, porque não arruma um marido, e etc. Então, a Renata falou, junto com a pastora Lília, que está aqui também, querida filha, nós vamos cuidar dessas moças, porque nós estamos nessa idade e temos o nosso perfil, né? Então, eu queria que você se abrisse para cuidar de pessoas na igreja, que você se identifica, que você tem algo para contribuir, né? Há 3 anos, 2 anos e meio, elas começaram esse movimento com essas moças nessa faixa dos 30. E as duas que puseram o pé na água já estão namorando. Então, dando que se recebe. Muito bem. Amém. Eu estou contando um pouquinho, porque é fácil a gente fazer uma agenda de eventos. Não fácil fazer o evento, mas é fácil fazer a agenda. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer mais aquilo outro. E aí corre todo mundo para trabalhar, para aquilo acontecer. Mas a vida da igreja é muito mais do que eventos. A vida da igreja é o cuidado com a ovelha, é o cuidado com o rebanho que é de Cristo. Então, a gente não pode perder isso, né, de vista, isso de foco. Eu quero também repartir aqui a questão de crescer. Nós falamos muito hoje aqui de amadurecer e de crescer. Ouvimos isso do altar. A questão do ministério crescer e amadurecer e entender que o mundo está evoluindo rapidamente, mais rápido do que ele evoluía quando a gente era criança, pelo menos eu. Então, as coisas estão voando. E se a gente não acompanhar, não é, amados, por favor, não é trazer mundo para a igreja, não é nada disso que eu estou falando, mas se a gente não acompanhar o que está passando de mudança no mundo, nós vamos falar outra língua, nós vamos tocar flauta e o povo vai vir ali ouvindo cítara. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa abrir a cabeça, nós líderes, estou falando como líder, pastores, nós precisamos continuar estudando. Eu não estou falando, vamos voltar para a faculdade. Se precisar, vamos voltar para a faculdade também. Vamos voltar aos estudos. Mas eu estou dizendo assim, a gente precisa ler, a gente precisa se instruir. Não é virar um altar político, jamais. Nós nunca tivemos o altar como palanque político, e muito menos essa coisa, somos de direita, somos da esquerda, nada disso. Nós somos de Jesus. Mas nós precisamos entender o que se passa à nossa volta. As pessoas vêm com essas questões. E a gente não pode ficar ali como um líder sem uma palavra bíblica a respeito daquilo que está acontecendo. Não sei. O que hoje as pessoas falam? É o fim dos tempos, é o fim dos tempos. E o que eu faço no fim dos tempos? O que a Bíblia me ensina a viver nesse final dos tempos? Então, a gente precisa crescer um pouquinho. Eu ouvi aqui alguma coisa hoje, que eu acho que o meu povo aí estava tudo pulando nos bancos aí. Que assim, tem lugar que não evoluiu, que aquele mesmo culto, o apóstolo que usou essa expressão, chato, né? Uma coisa trivial, um negócio... Sabe, as pessoas, existe uma estatística, Matos, que daqui a pouco as pessoas, elas não vão mais vir às igrejas, não vão entrar nas igrejas. É tudo muito fácil pela internet. Dizem assim, a pessoa vai ligar lá, ela vai escolher o culto que ela quer assistir, o que ela quer receber de palavra, porque ela pode receber a palavra na casa dela, no conforto, ela pode louvar lá pela casa dela, tá? Mas tem uma coisa que nunca vai ser substituída. Amor, abraço, toque, olhos nos olhos. E as pessoas vão vir para as nossas igrejas para encontrar isso. Carinho, consolo, conforto. Então, elas podem ter tudo isso pela internet, até com ministérios muito mais top. Só que nós temos algo que é o amor de Cristo, é a graça genuína que nos faz entender o propósito para o qual nós estamos aqui nesta terra. Então, que a gente não perca isso de vista, que nós precisamos crescer, evoluir, amadurecer, mudar o que precisa ser mudado. Sabe, tem gente que não muda nem o visual, tem que mudar. Olha para mim. O cabelo não é mais o mesmo.
a essência é a mesma, lógico, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Não é que tem que me imitar, por favor, não façam isso, que isso é feio. Você tem que ter sua identidade própria, que você é feliz. Mas nós temos que entender que as pessoas têm expectativas com relação ao altar, com os seus mentores, com os seus pastores, entendeu? Então, assim, o que me encanta, lógico que a palavra é ao mover do Espírito Santo, mas é chegar aqui e a gente poder conversar coisas de todas as áreas. É a gente poder falar sem medo, sabe? Sem pisar em ovos, sem medo de... falar das coisas que estão acontecendo, tanto no mundo, como nas nossas casas, como nas nossas igrejas. Então, essa identidade tem que ser criada com a ovelha. E às vezes há uma distância muito grande da liderança com as ovelhas. Tipo, cumpri o meu papel, agora eu vou embora e ore na sua casa que eu oro por você na minha. Não é só isso, a gente tem que se atentar para os tempos finais, tá bem? E a gente tem que se abrir também para usar o que tem de melhor. O bispo sempre falou isso. Eu vou para tanto lugar, são empresas do mundo com muita tecnologia. Aí ele ia lá para aquelas convenções da multinacional em que ele trabalhava, viajava pelo mundo. Quando ele chegava na igreja, ele olhava o telão, vou contar isso porque te irritou muitas vezes. Ele olhava os telões da igreja e ficava assim, aquela faixa de desnível, assim, que não está bem enquadrado, ou que então está embaçado. Ele dizia, eu não vou ficar sossegado, eu não admito que eu venho de um lugar onde não tem nada a ver com Deus e está tudo enquadrado, aperta um botão, tudo funciona. Agora a gente chega aqui na casa de Deus, tem uma palavra de excelência, o negócio é torto, a pessoa não aperta o botão está com o fio feito um negócio emendado lá, não. E, desculpem, mas era assim que ele falava, e a gente percorreu isso. Então, nós estamos chegando, e Deus traz, quando você tem isso no coração, quando você tem esse propósito, Deus coloca as pessoas certas, Deus nos dá insights, Deus vai trazer os peritos que a Bíblia fala, porque nós não sabemos tudo, lógico que não, mas quando você se propõe a ir na excelência, na direção do que Deus tem para a tua vida, então Ele vai agregando as coisas, Ele vai dando condições, Ele vai trazendo os recursos financeiros. Então, pastores, o estágio em que nós estamos hoje não é o estágio que Deus tem para nós. Ele tem muito mais. Nós temos que avançar, nós temos que conquistar. Nós temos cidades, bairros inteiros para a gente falar do amor de Jesus, da sua graça maravilhosa. E a gente não pode se conformar com as coisas do jeito que estão. E eu quero falar uma última coisa. O apóstolo falou, o que você sentir? Eu quero falar de família também. Quando a graça chegou, nós tínhamos, a igreja esse ano, no mês de dezembro, completa 25 anos das nossas bodas de prata. A gente está muito feliz pelo ano de 2019. A gente vai ter uma grande festa de bodas de prata em dezembro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os irmãos conhecem meus filhos, então façam uma conta, tira 25 de igreja, mais 2 que nós estivemos aqui, quando não tinha janela, e teve a primeira conferência de mulheres aqui, o primeiro congresso de mulheres. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse ministério. E os meus filhos eram pequenininhos, o Fernando e o Natan eram um bebê, a Renata era uma menininha, e o bispo veio me acompanhar. Eu nunca vim sozinha. E ele trouxe 3 crianças. Nós pegamos um carro, muito obrigada, meu bispo. Deus ouviu as minhas preces internas. Nós pegamos um carro, pusemos 3 crianças dentro e viemos para cá para ficar 3 dias num lugar que a gente não sabia o que a gente ia encontrar, quem eram essas pessoas, mas a gente tinha uma fome muito grande no coração. E o que eu queria dizer a respeito de 3 crianças é que a nossa vida, ela não pode ser, nós líderes, eu estou falando, nós pastores, a nossa vida não está desassociada da nossa família, dos nossos filhos. Às vezes o pastor fala, não, eu estou lá fazendo a obra e tem alguém cuidando. Amado, não terceirize os seus filhos, não terceirize. Nem a educação dos seus filhos, nem a lição dos seus filhos, nem a vida espiritual dos seus filhos. Então, o que eu queria dizer é que, se Deus nos chama para pastorear, para ser um bispo, para ser um diácono, um presbítero, um ministro na casa de Deus, e Ele nos dá uma família,
Deus não está perturbado, amados. Deus não se equivocou. Aquilo é para a família toda. Eu queria dizer o seguinte: se fosse só para nós dois estarmos à frente da obra, eu não precisaria ter 3 filhos. Eu não precisaria, eu poderia estar fazendo, eu e meu marido, tocando a nossa vida. Mas a gente tem que entender que quando Deus nos dá filhos, Ele tem um propósito para essa família toda. E isso vai ter que se cumprir. Amém? Nós não podemos adiar. Mas também a gente tem que tomar muita atenção no papel que Deus nos dá em cada fase da vida dos nossos filhos. E o que eu queria dizer é assim: não largue seus filhos, leve seus filhos para a igreja. Muitas vezes os meus filhos foram fazer tarefa escolar durante o culto, numa sala da igreja. Nós tínhamos gabinetes pastorais naquele início de igreja, até quase agora. E eles sempre esperaram. Não tinha hora. Essa é a vida de um líder. Lógico que tem que ter ordem, tem que ter decência, a gente não é maluco e tal. Mas, amado, o chamado é esse. E essa coisa de ficar poupando, não, eu vou poupar porque tem que dormir cedo, porque, não, o domingo tá bom nada, vai acompanhar todo mundo junto. Quando chegava na pré-adolescência, tinha aquela coisa de, eu estou cansado, não tomou banho na hora, não sei o quê. Toda casa tem essas questões, não é? Nós estamos atrasados, tem que ir para o culto, não sei o quê. Onde está você, meu filho Natan? O Natan e o Fernando ficavam no quarto tocando. E passava a hora. Só que assim, vamos tomar banho, vamos para a igreja. Só que agora a gente é pastor. E o que faz? Não está pronto na hora de sair. O que você faria, pastor? O que você faria? Porque as pessoas falam, eu deixei, eu não vou me estressar. Eu tenho uma mensagem para pregar, imagina que eu vou me estressar agora que eu vou... Não, fica aí e depois a gente conversa. Queridos, não ficava mesmo. Vai todo mundo do jeito que está. Só que chegava no elevador, amados, eles estavam pulando, tocando no quarto. Aquele cheirinho de alegria. Os irmãos sabem. Cheirinho de alegria. Aí eles olhavam para nós e falavam, não posso ir, porque eu estou fedido. Falava, pois é, então, legal, vão conhecer você fedido, mas você vai congregar. O Natan tinha um boné que andava sozinho, se assoviava, ele vinha. Um boné, a Renata sabe, verde. Ele era engomado, todo riscado, de tudo que era símbolo mundano. Aquela coisa de adolescente, com canetinha. Ele não tirava o boné. Aí ela falava assim, eu não acredito que o filho do pastor vai com esse boné. Falava, vai, você quer comprar outro boné? Não. Se o boné era um motivo para você não ir, perdeu, plebeu, vamos embora. Você vai... Olha lá, olha que lindo hoje, penteado, de gravata. Enfim, o que eu quero dizer Ih, acharam uma mais velha lá, antiga. O que eu quero dizer é o seguinte, que... Amados, é nossa responsabilidade. Os nossos filhos são dados para nós educarmos, para nós instruirmos, para nós aconselharmos, para nós colocarmos limites. Hoje tudo eles fazem o que eles querem. Os meus filhos foram muito felizes. Eles estão aí, podem entrevistar, mas eles tiveram limite desde o ventre materno. Então assim, isso é saudável. Isso é saudável. E eu queria dizer o seguinte, vale a pena você ir lá resgatar. Se ele está bem rebeldinho, vai lá, senta, conversa. Nós tínhamos conversas, cadê os meninos? Nós tínhamos conversas na minha cozinha, com a galera deles, para tocar em alguns temas mais delicados, em alguns momentos da vida. O bispo tinha que acordar cedo, porque trabalhava, acordava muito cedo, e às vezes era um domingo para segunda, eles podiam ficar, estudavam à tarde. A gente sentava na cozinha, sentava toda a galerinha da igreja ali, no chão, porque não tinha cadeira na minha cozinha que coubesse tudo aquilo. Ficava pelo corredor, eu sentava ali com eles e ficava respondendo perguntas. Hoje são todos pastores, pastoras do nosso ministério. Valeu a pena cada madrugada, até 3, 4 da manhã, para explicar para eles por que isso era assim, por que na igreja a gente pregava assim, por que tal coisa não podia ser daquele jeito. Então assim, eu não vejo essa paciência em muitos casos. As pessoas largam, deixam de qualquer jeito. Depois, amados, se hoje eu falo do fundo do meu coração, com mão na Bíblia, se eu não tivesse os meus filhos hoje comigo, eu poderia pregar muito bem, ter uma igreja muito, sabe, com uma aparência boa, temos pessoas ali com uma obra de Deus, mas eu nunca seria uma pessoa tão feliz como eu sou. Então assim,
falta uma coisa. A gente que ouve mulheres, quando o marido não acompanha, elas não ficam, oh, eu tenho tudo, mas eu queria o meu marido aqui. Ao contrário também, eu tenho tudo, mas queria que minha esposa me acompanhasse. E os pais? Só falta os meus filhos estarem aqui. Agora imagine um líder, imagine um pastor. Então assim, Deus nos deu 3 filhos maravilhosos, que fizeram suas carreiras. A gente sabia onde ia acabar tudo isso, mas Deus permitiu que fizessem os seus estudos, viajassem, conhecessem coisas, ganhassem os seus dinheiros, fossem profissionais bem-sucedidos, para chegar numa determinada hora e dar famílias para eles também. Então, meus 2 filhos estão aqui com suas 2 esposas, que são como se fossem minhas filhas, filhas do meu ventre. É um mau presente de Deus. As bispas Cindy e Natália na nossa família, no nosso ministério. São minhas filhas do coração. A mãe Dilma está aqui, eu já falei, é nossa. Ela é nossa. E ela é de Deus. E está chegando mais um filho para agregar. Amados, não tem prazer maior. Eu estou aqui com meu sobrinho Lick, que vem dessa mesma geração. Cresceram juntos. Onde é que está Rodrigo e nosso pastor Rodrigo, Vitor aqui? Gente, o que é isso? Os filhos do nosso bispo Maurício, da bispa Vera. A gente vem lá de base. Passaram por lutas, tiveram decepções, tiveram amorosas, sentimentais, enfim, faculdade, um monte de coisa. Mas tudo estava cooperando para o bem. Nós precisamos estar juntos em cada fase da vida dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar para eles o que é um chamado ministerial, porque o chamado é para a nossa família, igreja. É para a família toda. Se a família... E se a família toda não está no altar, porque os chamados, as vocações, os dons são diferentes, não é que necessariamente vai estar todo mundo pregando. Mas, amados, é todo mundo na mesma visão, no mesmo propósito. Então, os anos se passaram, eles foram consagrados a pastores aqui. Depois o apóstolo foi a São Paulo e os consagrou a bispos. E nós estamos hoje vendo a passagem, eu poderia falar, não precisa morrer uma geração para começar algo novo. Os meus filhos sempre falaram isso. Papai, mamãe, vamos orar junto, abre a cabeça, vamos junto. Nós não queremos depois que vocês morrerem, a gente... Por quê? Porque pode acabar o ministério sem a visão que Deus dá para quem começa, para quem Deus começa a levantar aquela obra. Nós vamos juntos, e nós estamos fazendo isso maravilhosamente juntos, maravilhosamente bem. Então hoje, Natan, toda a área de engenharia, tecnologia, toda a área de iluminação, todos os cursos que ele fez, no sentido, para quê? Para a obra do Senhor. Valeu a pena ele ir fedido no elevador, com aquele boné que andava sozinho. Valeu a pena. Por quê? Porque você está ensinando, você está plantando na criança. E ainda quando for velha, ela não se desviará. O Senhor tem um resgate em algum momento da vida dessas crianças, ainda que saia do curso. Então, não desista dos seus filhos, não importa a idade que eles tenham. E quando vierem os netos, eu já tenho um aqui que está correndo com a Filipa, e que não tem horário não. Ah, mas é um bebê, coitadinho. Os meus filhos foram do mesmo jeito, ninguém é coitadinho, tá todo, nunca tiveram doença, nada, nunca repetiram um ano, tudo perfeito, porque Deus prepara todas as condições quando você entende o chamado e o propósito dele na sua vida e na sua família. E o Lourenço vai na mesma vibe, amado. É assim, tem uma reunião. A avó dá comida, a mãe põe para dormir, o pai leva lá para o quarto, tal, fazemos a reunião. Estou escutando, o Lourenço acordou. Quem faz? Troca. Tudo bem, dá tudo certo. Qual é o prazer dessa criança? Não é chorar no culto, não. É subir no altar e louvar com uma guitarrinha, é ficar na bateria. Ele já está lá, amado, ele já tá no sangue, no DNA. Vai para o mesmo propósito. Tem um sendo gerado na barriga da minha nora, lá vem outro. Já está com a unção do chamado ministerial. Amados, vamos abrir o coração e a mente para entender que começa na nossa casa. Começa na nossa casa. E por mais difícil que seja você fazer um resgate hoje, se alguma coisa saiu dos trilhos, Deus está na sua família.
Deus é tempo, é sempre tempo de nós vermos esse mover, é um tempo de mover do Espírito. Deus está com o braço estendido. Quantos filhos de pastores estão perdidos por aí? Quantos filhos estão aí no mundo? E o que mais encheu meu coração, nós fizemos uma reunião há um mês com novos membros, e quando a gente vai receber novos membros, nós apresentamos o ministério, os bispos e tal, e deixamos ele falar como é que ele chegou à igreja, como é que ele tomou conhecimento, por que ele resolveu ficar no ministério. E um rapaz, músico famoso aí no meio gospel, ele falou, já toquei com todo mundo famoso, já tive em tal ministério, mas ele levantou com os olhos cheios de lágrimas e disse, a palavra me cortou, mas eu era desconfiado com a liderança. Eu cheguei aqui ressabiado. Aí eu olhei, vim um dia, vim outro dia, e eu disse, cara, nós vamos ficar aqui. Falou para a noiva dele. E a noiva disse, mas por que você decidiu assim? A família toda está aqui. Aqui é sério. Olha lá, os filhos do pastor não estão no mundo, estão todos envolvidos com o ministério. Então, há uma marca de Deus chamada família. E nós precisamos entender os desígnios de Deus para as nossas famílias. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não é por acaso que há uma família aqui que sustenta esse ministério, que ampara o nosso apóstolo, que ombreia. Não é por acaso, amada, é propósito de Deus. Propósito de Deus. Eu e minha casa, não só o meu núcleo, eu, meu marido, meus filhos, minhas noras, genro e neto, mas meus irmãos, meus cunhados, sobrinho, pai, mãe, todo mundo, e os agregados dos meus cunhados, famílias, mães dos meus cunhados, pais, sobrinhos, todo mundo na Cristo vive para a glória do Senhor. Reino dividido não subsiste. É família bendita do Senhor. Líder feliz é líder que tem família construindo junto com ele. Amém? Muito obrigada pela oportunidade, apóstolo, mais uma vez. Eu amo vocês porque vocês são modelo de família para mim. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Que a família de vocês brilhe intensamente. E arregace as mangas para fazer o que Deus chamou para fazer.